Na experiência de hoje, vamos estudar o funcionamento dos diodos. Apesar de que o LED também é um diodo, mas nessa experiência ele vai ficar polarizado no sentido direto. Então, para a experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que é a alimentação da placa, dois resistores de 470 ohms, de 1/8 de watt, um LED verde e um vermelho, e um diodo, um N4007. Na verdade são dois, né? Porque a gente vai usar um para cada circuito. E aí nós vamos montar esses dois circuitos aqui, ó. Observe que no primeiro circuito, o anodo do diodo está ligado no mais B e o catodo está ligado ao terra. Então nesse primeiro caso aqui, ó, vai passar corrente e o LED vai acender. Já na segunda experiência, o catodo do diodo está no mais B. Então nessa segunda experiência, o diodo não conduz, ele funciona como chave desligada. E aí esse LED não deverá acender. E aqui nós temos o circuito já montado. Então, esse primeiro diodo está com o anodo ligado no mais B. Então esse primeiro diodo conduz, passa corrente por ele e acende o LED verde. Já o segundo diodo está com o catodo, que é o terminal da faixinha, ligado no mais B. Como esse diodo está com o catodo no mais B, ele não conduz a corrente, não passa a corrente e o LED que está associado a ele não acende. Agora, se a gente virar o diodo, aliás, se a gente tirar e colocar o anodo dele no mais B, ele conduz e o LED associado a ele acende. Da mesma forma, se a gente inverter o outro diodo, catodo ligado no mais B, esse diodo passa a não conduzir mais e o LED dele não acende mais. Então, a conclusão é que o diodo só conduz corrente elétrica quando a tensão do anodo é maior do que a tensão do catodo. Nessa próxima experiência, nós vamos ver que quando um diodo está conduzindo a corrente elétrica, ele dá uma pequena queda de tensão. Então, para essa experiência, vamos utilizar uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms, um LED verde, mas pode ser vermelho também, um diodo um N4007 e, além disso, vamos precisar de um multímetro para medir tensão. Para facilitar essa explicação, eu vou usar um multímetro digital, porque aí você vê melhor a tensão, mas pode ser um multímetro analógico também. Aqui nós estamos a experiência já montada. Nessa experiência eu vou usar duas tensões. Eu vou usar essa tensão aqui, que é em torno de 9 volts, e essa tensão aqui desse outro ponto da placa, que dá em torno de 6 volts. Observe que o diodo está com o anodo ligado no mais B, e o catodo ligado ao terra através de algumas peças. Então ele conduz e passa uma corrente pelo LED. Agora, com o multímetro digital, nós vamos ver a queda de tensão no diodo e no LED, porque o LED é um tipo de diodo. Vamos ver. Antes de mais nada, a alimentação do circuito está sendo feito com 9 volts, um pouquinho mais de 9 volts. Colocamos a ponta vermelha no anodo e a preta no catodo dele. E aí percebam, 0,7 volts. A queda de tensão do diodo, quando está conduzindo, fica entre 0,6 e 0,7 volts. Já a do LED, em torno de 2 volts, como vocês podem perceber. Agora, se eu colocar a experiência nessa outra linha da placa, aqui tem 6 volts. Então vamos mudar a experiência para a tensão de 6 volts. Observe que o LED continua aceso, o diodo continua conduzindo. Vamos ver a queda de tensão no terminal dele. Olha lá, percebam, continua próxima de 0,7 volts. Então, mesmo baixando a tensão de 9 para 6 volts, o diodo permanece quase a mesma tensão nos terminais. E o LED também. O LED permanece em torno de 2 volts. Então, tanto o diodo quanto o LED, quando estão conduzindo, eles mantêm a tensão nos terminais praticamente estáveis. O diodo fica em torno de 0,6, 0,7 e o LED fica em torno de 2 volts. Na experiência número 6, vamos aprender o funcionamento do diodo Zener, que é um diodo normalmente ligado invertido nos circuitos eletrônicos com a tensão do catodo maior, com a finalidade de estabilizar uma tensão ou proteger um determinado circuito. Para essa experiência você vai precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms e um diodo Zener de 5,6. E aí você monta o circuito de acordo com o que está aqui do lado.
o resistor de 470 ohms vai ficar em série com o diodo para limitar a corrente e ele não queimar. Agora percebam que o Zener, o catodo dele vai ficar ligado no mais B e o anodo vai ficar ligado ao terra. Para o diodo conduzir no sentido inverso, a tensão aplicada aqui tem que ser maior do que a dele. Como ele é de 5,6 volts, nós vamos aplicar aqui no mais B uma tensão maior do que essa, de 6 ou 9 volts. E aqui está o circuito montado, o resistor em série com o diodo Zener e o catodo do diodo Zener ligado na linha de mais B. Então vamos medir a alimentação geral do circuito. Um pouquinho mais do que 9 volts. Agora, no catodo do diodo Zener, nós temos aproximadamente 5,6 volts, porque ele é de 5,6. Agora, se a tensão aplicada ao circuito, que é 9,4, diminuir, vamos supor que ela diminui para 7,9, 8 volts. Percebam que nos terminais do diodo Zener continua 5,6. Se a tensão diminuir mais um pouco, digamos para 6,3, nos terminais do diodo Zener fica quase 5,6. Percebam que o diodo Zener, mesmo a tensão no circuito variando bastante, o diodo Zener permanece com a tensão praticamente constante. Então o diodo Zener é usado assim nos circuitos, para manter a tensão estável nos terminais. Determinados circuitos eletrônicos são muito sensíveis à variação de tensão. Então para esses circuitos, a tensão que vai alimentar tem que ser estável, não pode variar. Então nessa experiência nós vamos construir um circuito regulador muito usado para alimentar vários tipos de circuitos eletrônicos. Para fazer o regulador nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor de 470 ohms, um diodo Zener de 5,6 volts e um transistor BC338 ou BC548. Qualquer um desses dois serve. E aí nós vamos fazer esse circuito aqui do lado. Aqui percebam que o transistor vai receber o mais B no coletor, o mais B que varia, e no emissor vai sair o mais B constante. Na base do transistor nós temos o diodo Zener. Como ele é de 5,6, ele vai manter na base os 5,6 volts. Então aqui na linha de mais B nós temos que ter mais do que 5,6. E no emissor do transistor vai sair uma tensão um pouco menor do que o 5,6, porque o transistor fornece uma pequena perda de tensão, uma pequena queda de tensão. Então, por exemplo, aqui 5,6 volts na base, no emissor vai sair aproximadamente 5, 5,1, 5,2 por aí. Então vamos ver como é que funciona montando esse circuito. E aí nós temos o circuito já montado. O transistor regulador e na base dele vai o diodo Zener que vai estabilizar a tensão. Então vamos ver a tensão que o circuito está recebendo. Observem que no coletor do transistor nós temos 9,4 volts, que é a tensão do mais B. Na base do transistor, que é onde está o Zener, nós temos 5,6, que é a tensão que o Zener estabiliza. E no emissor do transistor, 5,2. Na base 5,6 é o Zener e no emissor sai 5,2 volts para alimentar o circuito. Agora, observe que no coletor a tensão diminuiu para 7,9. Na base permanece 5,6 e no emissor para alimentar o circuito continua 5,2. Agora no coletor a tensão diminuiu para 6,3. Na base 5,6 e no emissor praticamente 5,2. Então percebam que mesmo que a tensão no coletor tenha variado de 9 a 6 volts, na base continua 5,6 por causa do diodo Zener, consequentemente no emissor do transistor vai sair sempre 5,2, 5,1 para alimentar o circuito. Então esse circuito bem simples mantém a tensão estável no emissor do transistor.